aula, mais uma semana de estudo. Eu sou a professora Rayane Morugenizelli e hoje nós vamos falar sobre juros simples. Quando eu falo em juros simples, eu falo sobre um acréscimo calculado sobre um valor, principalmente nas movimentações financeiras, nas compras, nos créditos, quando a gente vê juros. Quem fala muito em juros, né, é banco, porque quando a gente tem dívidas, empréstimo, ou também quando a gente tem investimento, né, nem que seja bem pouquinho na poupança, mas temos um investimento, e aí nós lidamos com taxas de juros, porcentagem, e é isso que nós vamos ver na matéria de hoje. Os juros são calculados sempre por um período de tempo e sempre temos também o capital, que é aquele dinheiro ou que a gente pegou emprestado ou que a gente investiu e daí por diante. Como calcular juros simples? A fórmula para calcular o juros simples é expressa, por juros é igual a CIT, ou seja, juros, que é o J, é igual a o C, que é o capital, o I, que é a taxa de juros, Geralmente essa taxa a gente vai dividir ela por 100, porque ela vem em porcentagem, tá? Nessa operação. E T, que é o tempo. Então, juros é igual a CIT. E nós devemos ter muita atenção, principalmente com a taxa de juros. Por quê? Porque pode aparecer alguns exercícios que tenha igual 6% AA, 5% AM. E essas informações são importantes, por quê? Porque AA significa que é ao ano, ou seja, aquela taxa está ao ano. Ou AM, ao mês, AD, ao dia, AT, ao trimestre, AB, ao bimestre, AS, ao semestre. Então, nós temos que prestar muita atenção em que modalidade está essa taxa e lembrando que ela tem que ser igual ao tempo, tá? Se o tempo tiver o mês, vai ficar o mês, ao mês. Se for o tempo medido ao ano, então essa taxa também vai ter que ser ao ano. Podemos ainda calcular o montante, que é o valor total que eu vou receber com esses juros, tá? Nesse capital mais juros. Então, a fórmula de montante é M igual a C mais J, ou seja, montante, que é esse valor total, é o capital que eu investi, mais os juros, ou que eu paguei, ou que eu ganhei, e daí por diante. Vamos para os nossos exemplos. No primeiro exemplo, quanto rendeu uma quantia de R$ 1.200 aplicada a juros simples com uma taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Primeira coisa, quando eu tenho um problema, eu tenho que tirar tudo que ele está me fornecendo dele. Então, todas as informações que ele me fornece, eu vou tirar. Primeiro, ele fala que o capital é de 1.200. Capital é o valor inicial. Ele fala que a taxa é 2% ao mês. Lembra que eu falei que a taxa, por ela ser em porcentagem, nós temos que dividir por 100? Então, 2 dividido por 100, a taxa vai ser 0,2. Professor, eu devo sempre dividir essa taxa por 100? Sempre dividir a taxa por 100. E o tempo? Nesse caso aqui, nós temos 1 ano e 3 meses. Como a taxa lá em cima é o mês, eu vou transformar esse tempo em meses, ou seja, 15 meses. Por quê? Porque um ano tem 12 meses, E mais os 3 meses que restarem. Então, 12 mais 3, nós temos o tempo aqui de 15 meses. Vamos jogar na nossa fórmula, juros é igual a CIT. Juros, eu vou colocar o capital vale 1.200,
vezes a nossa taxa é 0,02, que foi o que a gente achou, vezes 15, que é o nosso tempo. 1.200 vezes 0,02 vai dar 24. 24 vezes 15, o nosso juros, então, vai ser de 360. Então, eu posso dizer que assim que o rendimento desse período foi de R$360. Vamos para mais um exemplo. Um capital de R$400 aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês resultou no montante de R$480. Após um certo tempo, qual foi o tempo da aplicação? Então, primeiro eu sei que o capital é 400, vamos tirar as informações do problema, tá? Eu sei que a taxa é 4% ao mês, vou dividir minha taxa por 100, que vai ficar 0,04. E o montante é 480. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o tempo. Mas para mim saber o tempo, eu preciso jogar na fórmula de montante. Por quê, professora? Porque eu tenho montante e tenho capital. Eu vou saber ali quanto é o juros. Se o montante é o capital mais os juros, então, se eu pegar esse montante e diminuir, montante é igual a 480, o capital é 400 e os juros. Se eu diminuir 480 do 400, eu vou ficar somente com o valor dos juros, que nesse caso aqui o nosso juros ficou de R$80. Por que eu preciso saber disso? Porque eu vou jogar agora dentro da fórmula dos juros, né? Porque eu vou calcular agora o tempo. Lembrando que a nossa fórmula dos juros é juros igual a CIT. O nosso juros é R$80. O capital é aqueles 400 lá que eu vi no início, vezes a taxa, que é 0,04, também é aquela taxa desde lá do início, vezes o tempo que eu não sei que é T. Então, nós vamos pegar e vou multiplicar primeiro 400 por esse 0,04. Então, vai ficar 80 igual a 16T. Como ali está multiplicando 16 vezes o T, eu vou passar para lá dividindo. Então, T vai ficar 80 dividido por 16. Nesse caso aqui, o nosso tempo ficou de 5 meses. E aí, eu acho a nossa informação. Obrigado por assistir o nosso vídeo e se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as suas notificações.